Vereadores aprovam em definitivo o projeto que reestrutura o plano de cargos, carreiras e vencimentos da Fundação José Pedro de Oliveira, a gestora da Mata Santa Genebra. Câmara Municipal de Campinas realiza a primeira reunião da Frente Parlamentar para a Regulamentação de Motociclistas. Projeto de lei quer reforçar a segurança dos alunos na rede municipal de ensino na cidade de Campinas. Vereador Carlinhos Camelô requer informações sobre a requalificação da Rua 13 de Maio. Você já ouviu falar na doença do beijo? No Saúde Agora, o infectologista Luiz Felipe Visconde explica tudo sobre essa infecção, que pode atingir até 90% da população mundial. Olá, boa tarde. Quinta-feira, 4 de setembro de 2025. Começa agora o Jornal Câmara Notícia, ao vivo, meio-dia mais 4 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe. Vamos conversar. Envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto no número que já aparece aqui embaixo da sua tela. É o 978293776. Ou você tem a opção de enviar esta mensagem apontando a câmera do seu celular para o QR Code. E olha só, hoje pela manhã aconteceu a abertura oficial do terceiro Festival Campinas Rural. Expositores, produtores rurais, representantes de institutos de pesquisa estão no Largo do Rosário. Então, até quando vai o festival? O que o cidadão vai encontrar, os horários. Eu aciono o repórter André Aranha, que tem as informações. Seja bem-vindo e boa tarde, André. Pois é, Gabriel, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo acompanhando o Câmara Notícia. Olha, uma manhã bastante movimentada aqui no Largo do Rosário, no centro de Campinas, justamente por conta deste evento que vai até o próximo sábado. Conversei com o prefeito Dário Saad, olha só. Esse evento é fundamental para mostrar que Campinas, além da tecnologia, além da indústria moderna, 4.0, o setor de comércio pujante, serviço, também é agro. Aliás, Campinas é o berço do agro. Foi aqui, na cidade de Campinas, com o Instituto Agronômico, que começou toda essa revolução brasileira no agro mundial. Por isso, Campinas, fazer o Festival Agro é muito importante. Bom, são 3 dias movimentando aqui, né, prefeito? De hoje, do dia 4 ao dia 6, são 3 dias intensos que Campinas vai conhecer mais do seu setor agro e também vai mostrar para o Brasil o que tem. E mostrar principalmente para a cidade de Campinas, que vem aqui no Largo do Rosário, em frente também ali ao Palácio da Cidade, e conhecer todo o nosso trabalho. Com muitas opções, porque são vários expositores. Muitas opções, vários expositores, tem sindicato rural, tem universidades, tem Sebrae, Caixa Econômica Federal, é muita gente apoiando. Obrigado, prefeito. Muito obrigado. Pois é, Gabriel, todos são 70 expositores no evento, confirmando a informação que vai até o próximo sábado no terceiro Festival Rural. Conversei com o vereador Arnaldo Salvetti, que representou a Câmara Municipal de Campinas. Ele falou sobre isso, olha só. É importante porque mostra que a cidade de Campinas tem no sangue a questão do agro, do sertanejo, é a história da cidade de Campinas. Isso que está sendo resgatado, está de parabéns o prefeito, parabéns à secretária, porque a gente traz um pouco para as crianças nossas, para a nossa juventude, a história de Campinas, que vem do agro, que vem da agricultura, que vem do rodeio, inclusive, tem Campinas. Porque a gente tem algumas situações que a gente mostra que Campinas merece ter grandes eventos, e um deles é o rodeio em Campinas, e esse grande evento se tornar maior ainda o ano que vem, para poder fazer parte, inclusive, se possível, vou conversar com o pessoal, já conversei com o pessoal do Sindicato Rural, para ter dentro do rodeio. Por que não ter dentro do rodeio a questão da agricultura da cidade, o que mostra a cidade, para a gente poder fazer uma grande festa unidos por Campinas?
Também compareceram os vereadores Carlinhos Camelô e Rubens Gás. Olha só, Gabriel, o evento conta com uma série de atrações, como a escolha da rainha embaixador do festival e também o primeiro concurso Violeira, Chitãozinho e Chororó. Conversei também com alguns expositores que estiveram por aqui, olha só. A importância de participarmos desse evento é trazer para as pessoas a conscientização com relação ao uso de produtos que são recicláveis e que podem trazer vários benefícios para a população de Campinas, como a reciclagem do vidro, do papel e do plástico. Esse projeto, chamado Projeto Reciclagem, é uma parceria do Unisal junto à Secretaria de Renda e Desenvolvimento de Campinas. Nossa, extremamente importante. Temos um evento, Festival Rural de Campinas, abrindo esse grande espaço para os pequenos e médios produtores, não só de produtos rurais, mas dos produtos decorrentes desses produtos rurais, né? Abrindo espaço para essa economia solidária, criativa, extremamente importante para o crescimento da nossa cidade. O que temos aqui? Bom, na minha barraca aqui eu trabalho com licores italianos artesanais totalmente orgânicos. Então eu trabalho com licor de café, licor de cappuccino, licor de chocolate e o limoncello. Então são receitas tradicionais italianas, mas 100% orgânicas. Portanto, esse é o clima aqui no Largo do Rosário, no centro da cidade. Lembrando que essa é uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Campinas. Eu volto com você, Gabriel Castro. Tá certo, muito obrigado, André Aranha, pelas informações. E a gente segue aqui com as notícias da Metrópole de Campinas. Vamos falar sobre emprego, porque olha só, você que está desempregado ou disponível para o mercado de trabalho, quer mudar de área, preste atenção, porque o Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas está com mais de 1.200 vagas disponíveis para esta quinta-feira. Confira algumas delas. Há vagas para advogado, agente de vendas de serviços, ajudante de cozinha, ajudante de obra, almoxarife, analista de crédito, analista de negócios, analista de planejamento financeiro, arrumadeira de hotel, atendente de lanchonete. Esta vaga é exclusiva para pessoas com deficiência. Auxiliar de limpeza, borracheiro, chefe de transporte, cozinheiro, farmacêutico, líder de recepção. Para conferir todas as vagas, é só acessar o site cepat.campinas.sp.gov.br. Lembrando que o atendimento presencial do CEPAT é realizado mediante agendamento prévio pelo site cidadão.campinas.sp.gov.br. A unidade do centro fica na Avenida Campos Sales, número 427, de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 4h30 da tarde. A unidade do Ouro Verde na rua Armando Frederico Renganeschi, número 61, no Jardim Cristina, dentro do Horto Shopping, no segundo andar, de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde. E a unidade do Campo Grande, na rua Manuel Machado Pereira, número 902, em frente à Praça da Concórdia, de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde. E olha só, o Shopping Parque das Bandeiras aqui em Campinas está com a campanha Setembro Amarelo, um espaço preparado para oferecer acolhimento, escuta ativa e informação sobre saúde mental. Esta ação é realizada em parceria com o Instituto da Mente e conta com uma programação de rodas de conversa, tem horários para orientação durante todo o mês e de forma gratuita. As atividades acontecem sempre às terças e sextas-feiras. Os horários de orientação das 3 horas da tarde às 5h20 da tarde, seguidos pelas rodas de conversa que acontecem das 5h30 às 6 horas da tarde. Não é necessário realizar uma inscrição prévia. E além das rodas de conversa, o projeto também oferece acolhimento psicológico gratuito às quartas-feiras, da 1h da tarde às 7 horas da noite, com a psicóloga Júlia Leite. 12h mais 13 minutos, vamos com as notícias do Legislativo, porque ontem foi dia da reunião ordinária de número 51, os vereadores se reuniram por mais de 2h30 para discutir e votar 8 projetos. A repórter Mina Abreu acompanhou tudo
e traz agora as informações. Olá, Mirna Abreu. Olá, Gabriel. Na 51ª reunião ordinária, os vereadores aprovaram em definitivo o projeto que reestrutura o plano de cargos, carreiras e vencimentos da Fundação José Pedro de Oliveira, que é a gestora da Mata Santa Genebra. No intervalo regimental, nós conversamos com o líder de governo na Câmara, o vereador Paulo Haddad, que detalhou todas essas mudanças. A gente atualiza, né, não só o plano de cargos, carreiras e vencimentos, mas também uma reestruturação administrativa, né? Por exemplo, hoje você pode, depois dessa votação do projeto, quando o projeto for sancionado, você dá periculosidade e insalubridade para aqueles funcionários que fazem parte, por exemplo, da brigada de incêndio. Então tem, ali são várias ações que colocam muitas vezes a saúde daqueles funcionários em risco. Criação de um cargo de contador importante, quando chegam recursos do governo federal, do governo estadual, para que faça toda a contabilidade. Engenheiro exclusivo, ou a exclusividade de um engenheiro e de um procurador que se dedique única e exclusivamente à Fundação José Pedro de Oliveira. Que mais os funcionários da Fundação, para que eles possam, autorizativo, porque eles possam dirigir, né, os veículos da Fundação, haja vista que só existe um motorista e esse irá se aposentar. Então é importante que você também faça essa reestruturação. Enfim, são várias ações que visam melhorias e adequar a legislação, modernizar a legislação para que essa fundação seja mais efetiva. Também foi aprovado em primeira discussão o projeto que trata do Conselho Municipal de Segurança Pública e Defesa Social. Ele vai passar por uma modificação de acordo com a matéria, que também detalha o líder de governo na Câmara. São vários atores, né, que irão participar, então todo o sistema de segurança pública da cidade de Campinas, que hoje ele vai ser regido pelo Sistema Único de Segurança Pública, por uma lei federal, ele tem todo um enquadramento. Então, hoje, a participação da sociedade civil organizada, os representantes da segurança pública, seja a nível municipal, então, Polícia Militar, Polícia Rodoviária, Polícia Civil, enfim, serão vários os representantes, o Poder Executivo também com o seu representante, a Câmara Municipal terá um representante, então, esse conselho ele é plural e adequado à legislação federal. De autoria do vereador Dr. Ianco, foi aprovado o projeto que cria o Dia Municipal do Futebol Feminino. Futebol feminino, trazendo as mulheres para esse pleito aí que realmente é fantástico. Dia 26 de agosto, né? 26 de agosto é o dia do municipal. Parece que tem uma história, inclusive, da escolha dessa data, né, vereador? 26 de agosto foi a primeira medalha olímpica do futebol feminino. 26 de agosto, foi nas Olimpíadas de Atenas, 2004. A gente tem que se esforçar e lutar para que seja realmente o país do futebol. E a gente falando em futebol, a gente fala futebol para os homens e para as mulheres, para os jovens e para os adultos. Então é esse esforço que a gente tem que fazer, tem que lutar para trazer para Campinas cada vez mais. E todas as informações da pauta da 51ª reunião ordinária podem ser conferidas no site campinas.sp.leg.br. É com você aí no estúdio, Gabriel. Muito obrigado, Mirna Abreu, pelas informações. Lembrando que você pode assistir na íntegra a reunião ordinária de número 51 no YouTube da TV Câmara Campinas. E olha só, o Legislativo aqui da cidade realizou a primeira reunião da Frente Parlamentar em defesa da regulamentação do motofrete e mototáxi no município. A Frente Parlamentar, presidida pelo vereador Otto Alejandro, tem como objetivo debater, acompanhar e propor políticas públicas que assegurem segurança, dignidade e organização ao exercício das atividades de motofrete e mototáxi na cidade. Logo no início desta reunião, os motociclistas presentes no plenário puderam participar fazendo perguntas. A minha pergunta é assim: por que, do nada, esta onda de comando contra os motoruber por aplicativo? Essa modalidade, ela já tem aí 4 anos, né, que a gente está funcionando aí, trabalhando.
E nesse meio tempo a gente trabalhou tranquilo, porque não tinha essas fiscalizações de trabalho irregular. Tá? Então é isso que o pessoal quer saber, por que neste momento agora começaram essas multas por transporte irregular. Eu gostaria de saber se esse serviço ele não é regulamentado, ele não é legal ainda, por que a prefeitura ela deu licença para que as empresas começassem a operar na cidade? A reunião da Frente Parlamentar contou com a participação dos vereadores Arnaldo Salvetti, Benê Lima, Carlinhos Camelô, Felipe Marquesi, Igor Diego, Nelson Osri, Permínio Monteiro, Vini Oliveira e o secretário de Transportes, que esclareceu sobre a categoria e os serviços. O primeiro ponto é que toda a cidade está se debruçando sobre isso e vendo como avançar. Um outro ponto que é importante trazer, a gente fala mototáxi de modo geral, mas a lei distingue o que é mototáxi e o que é moto por aplicativo. Tá? Mototáxi, o que seria? Tem uma lei específica federal que trata sobre isso, seria veículo com placa vermelha, valor definido pelo município e diversas outras coisas. Eu, pessoalmente, entendo que talvez o caminho não seja esse. O que a gente vai tratar aqui, o que a gente está tratando aqui, é a questão de moto, de transporte de pessoas por moto por aplicativo. Além dos motociclistas, dos vereadores e do secretário de Transporte, a reunião teve também a participação do presidente da INDEC, esclarecendo algumas dúvidas. O motorista de transporte por aplicativo de veículo, né, sem ser a moto, ele já teve a sua luta lá atrás para chegar no momento da regulamentação, para chegar na lei municipal que tratava do transporte por aplicativo de veículo. Posso dizer para vocês, está até no meu histórico de alguns discursos. De dia, quando as pessoas estão dirigindo o seu veículo, eu já falei isso algumas vezes, elas veem alguns motociclistas, né, cometendo algumas infrações, passando no semáforo vermelho, avançando em cima de um canteiro, fazendo um retorno proibido. E veículos também fazem isso, não são só as motos, eu não tenho dúvida disso. De manhã, o motorista do veículo, ele, quando vê isso, ele faz uma crítica. À noite, como foi dito aqui, aquele motorista de veículo pede uma comida. E o tempo de trajeto da entrega de comida, muitas vezes vamos dar um exemplo, 15 minutos. E o tempo para você entregar aquilo. Só que o trajeto real, na verdade, é 30. E você tem que entregar em 15. Se atrasar 1 minuto, aquela pessoa que de manhã reclamou de você, à noite vai ligar lá e reclamar pelo atraso. Então, eu sempre defendi, né, o governo sempre defendeu os motociclistas. Após o encerramento da reunião, o presidente da Frente Parlamentar comenta sobre os pontos apresentados durante a reunião e os próximos passos dessa frente. O que todos precisam entender é que não se devem cair em fake news e em inverdades. O presidente da INDEC aqui mostrou agora, porque eu já vi vídeo de outras pessoas falando que tivemos mais de 1000 multas na cidade contra esses trabalhadores. E o presidente apresentou em dados concretos com documentos que foram apenas 68. Então nós colocamos aqui, se eles falaram que tem aproximadamente 500 motociclistas que fazem transporte por aplicativo, correto? E cada um fazem de 10 a 20 viagens por dia, 68 é um limite quase zero, não é verdade? Então nós temos que apresentar nessa casa projeto de lei que realmente beneficiam. Foi falado ali de substituir e revogar a lei de 2010 que fala sobre o mototáxi. O mototáxi é inviável para esses trabalhadores, porque vai ter regras, vai ter veículos com 1 ano de uso, vai ter placa vermelha, vai ter taxa, então nós temos que usar a cabeça. O vereador Herbert Ganem protocola projeto que cria regras para a saída de estudantes das escolas municipais.
O projeto de lei ordinária 318 de 2025 foi protocolado pelo vereador Herbert Ganem. A medida determina a criação de um protocolo de controle de saída dos alunos das escolas da rede pública municipal e tem por objetivo fortalecer a segurança escolar e garantir maior tranquilidade para as famílias, educadores e comunidade. A gente quer regulamentar através da lei esses protocolos de segurança para nossas crianças, né? Então a gente quer que a criança, quando sair da escola, ela seja assistida por alguém da família, que seja maior de 18 anos, que não saia sozinha. Lógico que tem pessoas que não têm condições de ir até a escola, né, para buscar a criança no determinado horário. Então aí essa pessoa vai designar alguém através de uma autorização e que seja maior de 18 anos também. A proposta está alinhada com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que determina ser dever da família, da sociedade e do Estado garantir direitos fundamentais, como vida, saúde, educação e segurança. A gente viu alguns casos no passado, né, de crianças que sofrem, né, na saída de escola, então a gente quer reforçar essa segurança. As crianças têm que estar protegidas, os adolescentes também, isso é importante, e também a gente está pedindo uma segurança a mais nas escolas. Agora, o projeto segue em tramitação pelas comissões permanentes da Câmara antes de ser levado ao plenário. O vereador Carlinhos Camelô solicitou à Prefeitura, através de um requerimento, informações sobre a revitalização da Rua 13 de Maio, considerada o coração comercial do centro de Campinas. O dia 13 de maio é uma data marcada no Brasil como o dia da assinatura da Lei Áurea e, portanto, marca a abolição da escravidão no país. Em Campinas, a Rua 13 de Maio era conhecida como Rua São José, e apesar de também ser a Rua do Comércio, era bem mais elitizada. A mudança de nome ocorreu em 1888, em homenagem à abolição, oficializada em 28 de maio do mesmo ano pela Câmara de Campinas, por indicação do vereador Salvador Leite de Camargo Penteado. Pensando nisso, na importância histórica e atual da via, o vereador Carlinhos Camelô protocolou o requerimento solicitando informações ao Executivo. Tem uma frente parlamentar do centro da cidade, onde eu ando muito no centro da cidade. Todas as terça-feiras eu estou ali no centro da cidade, andando, dando uma volta, e eu tenho recebido muitas reclamações. O vereador pôde constatar os problemas apontados pela população. Não só tenho recebido reclamações, como eu também vi e fui lá de perto ver. Nós temos problema com o calçadão ali da 13 de maio, nós temos problema com a iluminação, nós temos problema com vários itens no centro da cidade. Fizemos várias intervenções, o prefeito fez várias, como a Campos Salles, José Paulino, senador Saraiva, várias. Mas a gente precisamos ver com carinho a questão da 13 de maio. Hoje, a Rua 13 de Maio atende toda a população, sendo uma das principais vias de comércio a céu aberto, preservando a cultura e a história, com prédios tombados como a Catedral de Campinas e a estação ferroviária. Quando você fala do centro, a 13 de maio praticamente é o coração da cidade, é onde as pessoas, os comerciantes ali pagam IPTU, não são baratos, muitas lojas estão fechando porque muitas pessoas estão deixando de ir ao centro da cidade. E aí a gente vê as dificuldades, não só dos comerciantes, mas sim das pessoas que passam ali o dia a dia. Então nós temos que ter ali um piso de qualidade, onde as pessoas possam andar, nós temos que ter iluminação, tentar trazer para o centro novamente ali à noite entretenimento, entendeu? Para que as pessoas que moram lá voltem a frequentar o centro da cidade. Carlinhos Camelô lembrou que já existem tratativas de requalificação do centro e o requerimento vem atualizar as informações sobre o ponto específico da Rua 13 de Maio. Nós tivemos uma reunião lá na prefeitura, junto com a Urbanismo, o Paulela, a Carolina Baracá, tivemos também a Alexandra Caprioli, o Vandão, onde discutimos já essa questão. E o Paulela disse que estavam atrás desse piso, que é um piso intertravado, ele é difícil de se achar tal, e estava procurando. Mas a gente faz a indicação e quer saber em que pé que está isso, para a gente também estar aí posicionando as pessoas que nos cobram.
Hora de homenagem no Jornal Câmara Notícia. Por iniciativa do vereador Marcelo Silva, foi entregue a medalha Arautos da Paz ao Lino Azevedo Júnior. A Câmara de Campinas realizou uma reunião solene para a entrega da medalha Arautos da Paz ao professor Lino Azevedo Júnior, fundador do Movimento Internacional por uma Cultura de Paz, que já alcançou 10 países, inspirando redes de transformação social, espiritual e ambiental. A homenagem foi proposta pelo vereador Marcelo Silva. Para mim, Lino, entregar esse prêmio, esse reconhecimento, eu acho que é uma obrigação por tudo que você faz com entusiasmo por nossa cidade. Né? Você é um entusiasta aqui da paz, da sustentabilidade. A gente que pode conviver com você aí no dia a dia, sabemos tamanho do conhecimento que você tem e quão você pode se doar ainda mais para a nossa cidade. Então, você é merecedor de tudo isso. Para mim é uma honra poder fazer, acho que é uma singela homenagem para um grande professor. Considerada uma das mais importantes honrarias concedidas pela Câmara de Campinas, a medalha Arautos da Paz é um reconhecimento voltado a pessoas que dedicam sua trajetória à valorização da vida e à construção da paz. Permitam-me iniciar essa fala com uma referência à minha ancestralidade espiritual. Em nome de Dom Francisco Borja do Amaral, ao qual sou sobrinho neto, bispo que dedicou sua vida à fé, à justiça e à promoção da paz. Foi o primeiro bispo da Diocese de Lorena e por mais de 3 décadas pastoreou a Diocese de Taubaté com sabedoria, coragem e amor ao próximo. Vejam só, seu lema episcopal, Glória a Deus, Pax Hominibus. Glória a Deus, paz aos homens. Esse lema ecoa em mim como um chamado permanente. Carrego com orgulho esse legado, que me inspira a seguir com humildade e firmeza na missão de semear a paz. Hoje falo com o coração pleno de gratidão e orgulho por ser brasileiro, filho de Campinas. Esta terra que pulsa cultura, perseverança e inovação. Que sessão linda, né? Cada homenagem, cada palavra, Lino, você é merecedor de tudo isso, né? Aqui ecoa a paz, então foi uma sessão perfeita, né? Foi uma sessão linda em que nós, Campinas, pôde fazer essa justa homenagem a você. 12:00 mais 30 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta quinta-feira. E você que está nos acompanhando, já ouviu falar na doença do beijo? No quadro de hoje, um infectologista explica tudo sobre essa infecção viral que atinge até 90% da população mundial. O especialista ainda alerta sobre o compartilhamento de objetos pessoais e o contato com pessoas infectadas. É o Saúde Agora. Olá pessoal, mais um Saúde Agora começando aqui na programação da TV Câmara Campinas. E hoje nós vamos falar sobre a doença do beijo. A doença do beijo, também conhecida como mononucleose infecciosa, é causada pelo vírus Epstein-Barr e é muito comum, atingindo até 90% da população mundial ao longo da vida e frequentemente em crianças e adolescentes. E quem explica tudo sobre esse assunto é o infectologista do Hospital São Lucas, Luiz Felipe Visconde. Dr. Luiz Felipe, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso quadro, no Saúde Agora. Imagina, eu agradeço. O que é esse vírus, né? O EBV, não sei se é assim que se fala. É isso mesmo. É o agente etiológico, ou seja, o agente que causa a mononucleose infecciosa, conhecida como doença do beijo, é o Epstein-Barr. Esse é um vírus bastante comum de ser adquirido logo na primeira infância. Ele é um vírus que tem, de certa forma, um parentesco com a família dos vírus herpes, por exemplo, que a gente sabe, conhece outras infecções.
E a principal forma de transmissão dele é pela saliva, né, por perdigotos. É por isso que muito se associa com a ocorrência do beijo, mas não é, naturalmente, a única forma de transmissão dessa infecção. Falando então, né, já que você abordou essa questão da transmissão, vamos explicar para o pessoal de casa como que a doença é transmitida. A forma de transmissão da doença é principalmente por secreções orais, por gotículas, né? A gente sabe que é uma infecção que tem um poder de transmissibilidade alto, então mesmo contatos próximos ou rápidos são suficientes para que a gente tenha a ocorrência da transmissão. Então a gente vê, na grande maioria das vezes, a ocorrência da mononucleose na primeira infância. As crianças naturalmente têm um contato próximo, brincando com os colegas e amigos. Com isso, leva a mão à boca, a gente acaba tendo compartilhamento, mesmo que indireto, de secreções, e o vírus utiliza desse canal para se espalhar na população. Doutor, então essa transmissão, como você disse, ela não ocorre exatamente só pelo beijo. Por exemplo, uma gotícula que sai da boca da pessoa e atinge a outra pessoa, ou a pessoa passa a mão numa superfície, ela já pode estar correndo risco, é isso? Existe sim essa possibilidade. Como eu falei, a gente acaba ficando muito com a ideia da doença do beijo por conta, de fato, da saliva, um meio comum de transmissão viral, mas não é a única forma que a gente tem da doença ser adquirida. O simples fato da gente ter contato próximo, aglomerações que favoreçam isso, é uma maneira da gente ter também a infecção. E, doutor, quais são os principais sintomas dessa doença? A mononucleose, ela é caracterizada principalmente por uma febre, normalmente uma febre bem alta, que acontece de uma maneira súbita, associada a uma dor de garganta intensa, com frequência. Ela é confundida com uma dor de garganta bacteriana. E um outro achado muito típico também da mononucleose é a ocorrência de adenomegalia, as ínguas, né? O pessoal chama popularmente, que são na realidade estações do nosso sistema de defesa, na região do pescoço, muitas vezes em grande número, em grande quantidade, dolorosas a palpação. Esses são sinais clássicos da doença. Alguns pacientes até podem ter uma manifestação não tão típica, apresentando também, em alguns casos, um aumento até de órgãos abdominais, como o baço, que também é um órgão de defesa, mas o principal achado é febre alta com dor de garganta intensa, e às vezes uma dor que parece muito aquela dor bacteriana clássica, que é a que a gente lembra do dia a dia. E, doutor, até gostaria de tirar essa dúvida, né? Como que é feito o diagnóstico? Porque essa doença pode ser confundida com uma gripe, por exemplo, ou até mesmo um resfriado. Tem aí também a dengue, que causa febre. Como que os pacientes podem, né, diferenciar uma doença, né, no caso, a doença do beijo, de uma outra infecção viral? É uma excelente pergunta, porque o diagnóstico da mononucleose infecciosa, ele passa por um exame específico. Se o médico não pede, o exame chama-se sorologia. O que a gente detecta é a presença de anticorpos, ou seja, um sinal de que aquele vírus entrou no nosso organismo. E a gente tem um tipo específico de anticorpo que é produzido na fase inicial da infecção. Quando o paciente tem esse anticorpo positivo, a gente entende que, no contexto em que ele tenha sintomas compatíveis, provavelmente a causa da infecção seja o próprio vírus. E é importante dizer porque, como você mencionou, não é infrequente. A gente vê pessoas que vão num pronto atendimento com quadro de dor de garganta intensa, confundida com uma dor bacteriana, com uma causa bacteriana, recebe antibiótico e não melhora. Esse é o momento em que a gente passa a desconfiar de outras causas. A mononucleose também dá alguns achados diferentes, um hemograma, por exemplo, que podem direcionar o médico para essa suspeita. Mas o diagnóstico fechado é com exame específico. Doutor, e a taxa de transmissão dela é bem alta, como eu disse ali na abertura, né? 90% da população no mundo todo vai ter contato, né? Então é algo para a gente ficar realmente atento, é isso? Com certeza. A gente sabe que ela é muito disseminada na população. Como eu falei, na grande maioria das vezes, ela acontece ainda na primeira infância e acaba passando dentro de todas aquelas viroses que a criança tem na infância, que é normal durante esse processo de amadurecimento do sistema imune. Mas, eventualmente, existem pessoas que escapam, né, desse primeiro momento de transmissão, e não é incomum a gente pegar adultos jovens ou mesmo pessoas de média, a gente fala, né, adulto de meia idade, com mais de 40 anos, que eventualmente venham a ter um quadro tardio. E esses pacientes muitas vezes apresentam uma sintomatologia até mais exuberante
E é um confundidor para muitos médicos que não têm vivência com a infecção, porque, como você mencionou, ela tem sobreposição de sintomas com outras doenças, né? E uma vez que a pessoa pega essa infecção, ela pode pegar esse vírus novamente ao longo da vida ou não? Pegou uma vez, você está imune. A imunidade, ela tende a ser vitalícia e protetora para o resto da vida, né? A gente sabe que esse vírus, tal como o vírus da família dos herpes, né, ele tem uma capacidade de se esconder em algumas células do nosso corpo. Para um indivíduo que tem um sistema imunológico saudável, isso não é o problema. Em algumas situações excepcionais, naqueles indivíduos que têm uma doença oncológica ou fazer um transplante, até a gente pode ter sinais ou consequências da reativação desse vírus. Mas, no geral, uma vez que a gente pegou, a gente está imunizado para o resto da vida. E, doutor, uma outra dúvida que surge, nem toda pessoa que entra em contato, né, com esse vírus vai desenvolver a doença, é isso também? Se a pessoa já tem a imunidade, se a pessoa já teve contato prévio no passado, é provável que ela não vai ter nenhum sintoma. E mesmo as pessoas que eventualmente desenvolvem a infecção, alguns grupos específicos podem ter sintomas que são mais discretos, né? Vão passar como uma gripe, como uma dor de garganta ou outra qualquer, e às vezes o diagnóstico é feito num outro momento, num processo de investigação, e acaba passando como um quadro de menos gravidade ou menos sintomatologia. Doutor, também acho importante a gente falar aqui, para quem está em casa acompanhando, as pessoas que têm crianças pequenas, que estão fazendo essa introdução aí na escola. Tem alguma orientação para os pais nesse sentido? Para algum tipo de prevenção que pode ser feito? Perfeito. O mais importante nessa primeira infância é a gente garantir que a carteira de vacinação esteja atualizada, né? A gente sabe, isso é normal, isso é comum. O sistema infantil ele está passando por um processo de maturação, ele ainda não foi exposto a muitos agentes infecciosos. A gente sabe que a gente não tem vacina para todos os vírus que existem no mundo, mas felizmente aqueles que são mais graves, que podem dar doenças mais graves, a gente consegue proteger pela estratégia vacinal. Todas as medidas de higiene, lógico, são válidas, né? À medida que a criança cresce, orientar todo o processo de higiene de mãos, principalmente antes das refeições, em situações que a gente vá para ambientes de aglomeração, a máscara funciona como um excelente mecanismo de barreira e também proteção, mas sem sombra de dúvidas, o investimento mais importante em prevenção é nas vacinas. Com certeza. E qual o tipo de tratamento para essa doença? A mononucleose, na grande maioria das vezes, ela vai ter uma cura espontânea. O que a gente faz é tratamento de sintomas. A gente dá suporte para o paciente, medicamentos para melhorar a febre, para melhorar a dor, e felizmente a grande maioria dos pacientes terão uma remissão completa dos sintomas dentro de um período de 14 a 21 dias, também dependendo da resposta imunológica de cada pessoa. Ela pode sim ter alguns comemorativos e achados que deixam a gente um pouco mais preocupado. Como eu mencionei, alguns pacientes têm como consequência da infecção um aumento do baço, né? O baço cresce como se fosse uma íngua mesmo, como se fosse uma reação imunológica. E esse baço crescido, ele tem um risco de se lesionar e gerar sangramento. Então, para alguns pacientes que desenvolvem essa forma, é importante repouso, é importante todas as orientações para evitar esforço físico que possa cursar com essa complicação que a gente tem. Doutor, acho interessante a gente abordar aqui também outras doenças que podem ser transmitidas pelo contato direto, né? Por exemplo, pelo beijo, por essas gotículas de saliva. Aqui entram todas as doenças respiratórias que a gente teve recentemente, né? Uma vivência com gripe, o Covid, entra aqui o sincicial respiratório. Aqui a gente tem que lembrar também dos herpes vírus, principalmente herpes 1, o herpes 2 também é possível, mas o herpes 1 é mais comum. São as infecções que, do ponto de vista comunitário, a gente tem a maior preocupação. Nesses meses ainda, né, o frio passou, mas esses meses de inverno a gente sabe que os vírus respiratórios aumentam de forma expressiva, os resfriados, e essas são a nossa maior preocupação por essa via de transmissão. E doutor, um outro ponto que as pessoas confundem bastante, e eu acho legal esclarecer, é que se a doença do beijo ela pode ser considerada uma infecção sexualmente transmissível. Não. A gente tem que entender que as infecções sexualmente transmissíveis são aquelas que utilizam-se da via sexual para a transmissão. E como a gente já falou, a gente não precisa ter necessariamente contatos íntimos ou mesmo beijo.
A infecção pelo Epstein-Barr, a mononucleose, ela pode acontecer por outras vias de contaminação. Então, não é considerado uma infecção sexualmente transmissível. Doutor, e quais seriam essas outras vias de contaminação? Para a gente deixar aqui claro também, né, para a população entender melhor esse assunto. As principais, como eu falei, é quando se partilha secreções orais, né? O beijo entra nesse contexto, mas compartilhar talheres, copos, contato íntimo, quando a pessoa conversa, eventualmente ela gera pequenas gotículas que podem ser também via de transmissão. Então, todos esses são cuidados que a gente precisa ter quando a gente fala na prevenção da mononucleose. Até tocando um pouquinho nessa questão da prevenção, então seriam esses cuidados mesmo, assim, cuidado ao falar, não falar muito próximo, essa questão com os copos, compartilhar, acho que isso é muito legal a gente falar, compartilhar talher e copo também, né, doutor? Isso, os mecanismos de barreira, máscara. Lembrando, como você falou, que por ser uma infecção já muito comum na população e que a grande maioria das pessoas tem imunidade, ela, diferentemente de outras infecções, não tem um poder de se espalhar tão grande, porque a própria imunidade dos pacientes acaba funcionando como uma barreira, né? Quando o indivíduo tem, ele é cercado por outros indivíduos que são imunes e aquilo ali não se espalha. Mas sim, quando a gente fala de prevenção, o mais importante seriam esses mecanismos de barreira, cuidado com higiene de mãos, evitar contato com saliva, compartilhamento de alguns objetos aí de uso íntimo para a gente não ter esse problema. Essa higienização, mesmo que a pandemia passou, o Covid passou, a gente tem sempre que manter esses hábitos, né, doutor Luiz Felipe? Isso aí é uma herança, se é que existe uma herança boa da pandemia, que a gente deveria levar sim para sempre, né? O uso do álcool gel, não só do álcool gel, de outras estratégias de limpeza, são super importantes enquanto estratégias públicas para a gente evitar a transmissão dessas doenças infecto-contagiosas. Com certeza. E, doutor, com relação aos idosos, eles também correm risco de se infectarem com esse vírus? Pode ter alguma complicação maior para eles? É raro a gente ver a ocorrência dessa doença em pacientes mais idosos, pelo fato, como você mencionou, de ser muito comum. Então, quase sempre a pessoa, em algum momento da vida dela, vai ter tido contato com o vírus. Os casos que acontecem em idosos, o que nos preocupa é que podem dar uma manifestação um pouco mais de sintomas, e essas complicações viscerais, como eu falei, esse baço crescido, num paciente já frágil, que tem um processo de imunológico mesmo, né? O processo imune um pouco mais senescente pode fazer com que a infecção tenha uma sintomatologia mais expressiva e o processo de recuperação tenha alguns cuidados a mais. No caso, a pessoa se infectou, está em processo de recuperação. Tem algum cuidado específico com relação à alimentação, repouso, atividade física? A gente orienta, sim, o repouso, de forma geral, para os pacientes, sobretudo esses que eventualmente têm um crescimento do baço. Isso a gente detecta no próprio exame físico, quando vai ver o paciente. E o mais importante é, durante o período de convalescença, evitar alimentos que tenham aí alguns produtos que podem dificultar a resposta imune, sobretudo alimentos que tenham grande quantidade de espécie oxidativa, gordura em excesso, álcool, sempre lembrar que ele é um detrator para o nosso sistema imune. Então, a convalescença passa por todas aquelas recomendações que a gente dá também para outras doenças. Tá certo, então, doutor. Muito obrigada pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite para falar aqui, né, com os nossos telespectadores. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço aí a oportunidade. O que precisar, a gente está aqui. Obrigada também pela sua companhia, que está em casa. Você pode conferir todos os quadros da nossa programação no YouTube da TV Câmara Campinas. E não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Até o próximo Saúde Agora! Semana sem mudanças, então para amanhã, sexta-feira, segue o sol aparecendo durante todo o dia, nebulosidade segue presente, mas sem previsão de chuva, umidade relativa mínima permanecendo em torno de 25%. Já a temperatura alta para este período de inverno. Olha só, elas já estão aqui na minha tela. Para amanhã, sexta-feira, então, mínima de 16 graus, já é uma mínima elevada. Ao longo do dia, essa temperatura sobe, podendo chegar aos 32 graus
aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação e nos vemos amanhã na sexta-feira ao meio-dia. Até lá. Tchau, tchau.